Olá, pessoal. Bom dia para vocês. São 7 horas e 1 minutinho agora. Estamos começando amanhã e eu já tenho uma notícia prontinha aqui para você que passou um sufoco esse ano com esse calorão. Faz exatamente 1 hora neste exato instante que nós já estamos no outono. Ufa! Foi embora o verão mais quente dos últimos anos, o verão mais quente desde que a gente se lembra de previsões da meteorologia, né? Então entramos no outono agora, mas as previsões também dizem que nós teremos aí uma estação com temperaturas um pouco menos amenas do que aquelas com as quais a gente está acostumado, né? Mas de qualquer forma já é um alento saber que o outono está aí. Muitas capitais brasileiras aqui no Sudeste se livraram aí com uma diferença já de 10 graus Celsius daquele calorão que nós vivemos durante o fim do ano passado, né? E aos poucos as tentativas de explicar esses eventos vão se esvaindo no horizonte, né, tomado pela discussão do aquecimento global. Parece que não há mais dúvida nenhuma, porque as pessoas estão sentindo na pele, os eventos climáticos extremos estão aí para comprovar tudo isso, e enquanto isso nós temos um mundo acossado por medidas estranhas. Por exemplo, Trump esta semana liberou o abate de florestas nos Estados Unidos, porque, segundo ele, é preciso ganhar dinheiro cortando essa madeira para replantar depois, né? Um autêntico absurdo, está em completa dissonância com o momento que a gente vive e com aquilo que a gente consegue perceber do clima. Então, a boa notícia do dia primeiro é essa, olha, pode sair da cama tranquilo, chegou o outono, é a estação mais linda do ano, aquele pôr do sol avermelhado, alaranjado, logo, logo vai estar aí encantando a gente, e as temperaturas caminhando para um espectro um pouco menos, digamos assim, desconfortável, né, do que isso que a gente tem vivido ao longo dos últimos dias. Então, bem-vindo outono e bem-vindo você que está acordando agora, e vamos logo começar o noticiário de hoje. Eu vou mostrar para vocês primeiro, como faço todo dia aqui, as páginas, as notícias selecionadas na página do nosso site, do iclnoticias.com.br, que se você não conhece, você precisa conhecer e marcar nos seus preferidos aí do seu navegador, porque aqui a informação é reciclada a todo momento, você tem a cobertura toda do Brasil na sua frente nessa página do ICL. O destaque principal é que o ministro Alexandre de Moraes mandou a Meta e o X enviarem à Polícia Federal dados das contas de Alan dos Santos. O pedido foi da polícia e as investigações são sobre fake news contra quem? Contra a nossa colega daqui do ICL, a brilhante Juliana Dalpiva, né? Então, nós já temos até uma resposta disso que eu vou ler para vocês daqui a pouquinho. O nosso segundo destaque, Trump ataca juízes que o contrariam e cria uma crise institucional nos Estados Unidos. Obviamente que praticamente no planeta inteiro tem uma lógica nessa dinâmica dos novos anocratas, né? Os que têm vontade de destruir as suas democracias para se estabelecerem sem data de saída no poder. E o primeiro alvo deles costuma ser o Poder Judiciário. Vocês se lembram que aqui no Brasil, o Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, a primeira manifestação dele que o tornou conhecido foi aquela de que para fechar o Supremo não precisava nem de um jipe, bastava um cabo e um soldado. Como a gente viu agora, não era tão simples assim essa operação e ele está escondido dos seus próprios medos, né? Porque não tem absolutamente nada que pese contra ele da justiça a despeito do comportamento horroroso de lesa pátria desse sujeito que anunciou que talvez renuncie ao mandato, não apenas se licencie, né? E ontem a família Bolsonaro passou o dia inteiro produzindo uma pantomima para ver se compadecia o país do seu drama. Meu Deus, que drama horrível! O cara foi se refugiar nos Estados Unidos correndo da perseguição atroz. Qual perseguição? Não tem um processo contra Eduardo Bolsonaro em lugar nenhum. Sabe, estava com medinho de ter o passaporte apreendido ou estava com saudade do Pateta e do Pluto, que ele costuma citar nas suas mensagens, porque é justificativa a forma. E olha, outra coisa, vai ser frouxo assim lá na Conchinchina, não é sério? Gente, olha, os caras enfrentaram a ditadura que esses sujeitos defendem com tanto afinco e com tanto ardor, resistiram ao pau de arara, resistiram ao choque elétrico, resistiram às cobras, resistiram ao estupro forçado, resistiram a ameaças feitas aos filhos e aos pais, e esse covarde desse Bananinha, sabe, não resiste a um pedido de um partido político de suspensão do seu passaporte, aliás, muito bem justificado, dada a covardia, torpeza, a torpidez desse sujeito que vai aí para fora para sacar contra o Brasil, para pedir intervenção de um governo estrangeiro em decisões da nossa justiça, que na sua despedida falaciosa ameaça um juiz da Suprema Corte como se ele tivesse algum poder para fazer
fazer isso, ou como se o Brasil fosse colônia dos Estados Unidos, que é exatamente o que eles querem cultivar. Que diabo de patriota é esse, hein? Que cultua a pátria alheia, tá? Vamos falar bastante sobre isso hoje. Olha, no campo da economia, este destaque aqui, terceiro destaque do site aqui, está em todos os jornais hoje. O Banco Central do Brasil resolveu, como já havia prometido, né, o Copom, o Conselho de Política Monetária, resolveu referendar a expectativa dos banqueiros e deu mais 1% de taxa básica de juros de presente para a Faria Lima. Sabe o que significa isso? Você tem ideia? São 70 bilhões de reais que saem do bolso do pobre coitado do trabalhador assalariado, que é quem paga imposto nesse país, e entra direto na conta do lucro de bancos gigantes aí, que tem 30 bilhões, 40 bilhões de lucro por ano, tá? E esse presentão do Banco Central ainda anuncia mais um aumento na taxa de juros, mais um aumento na taxa Selic. Quer dizer, o Copom age, parece para uma parcela dos analistas, parece querer destruir a economia brasileira porque está induzindo aí a uma recessão. Por falar em recessão, ontem parece que o Trump estava presente na reunião do Copom. Lá nos Estados Unidos diz que recessão pode trazer benefícios no futuro. Talvez essa seja a lógica do Banco Central. Próximo destaque nosso é aquele projeto de lei, né, que está tramitando lá em Brasília, que permitirá aos senhores parlamentares viciados em dinheiro, né, dinheiristas, adictos, transformar dinheiro que não pôde ser utilizado lá no passado por várias razões em dinheiro novo para as emendas dos parlamentares. Eles querem substituir a destinação antiga por destinação nova e não é pouco dinheiro não, hein, gente? 4,6 bilhões de reais. 4 bilhões e 600 milhões de reais. Bom, nós temos outros destaques, olha só, Malafaia está atacando o presidente do partido do Tarcísio e discorda sobre o projeto de anistia, né? O pau está quebrando lá na direita brasileira e o Malafaia assume cada vez mais o protagonismo, sabe, substituindo aí o histrionismo, chamando para si o histrionismo, né? Porque ele é um homem de falas rudes, ele grita, ele cospe, ele fala alto e tudo mais e toma o lugar na política que deveria ser ocupado por um político, ainda que um político de extrema-direita. Mas aí temos um pastor que fala que está agindo em nome de Deus, como se Deus fosse um reacionário, racista, misógino, xenófobo, né? E que tivesse aí para conestar as teses malucas dessa gente, dessa direita mundial. E teve, último destaque, que você está vendo aqui na parte de baixo da página, uma multa do IBAMA. Para quem? Para bancos estatais, né? Banco do Brasil, BNB e BASA, 3,6 milhões de reais em multa. Sabe por quê? Porque essas instituições continuam financiando o desmatamento ilegal. É mole, num governo comprometido com o meio ambiente, como deveria ao menos ser o governo do Lula, né? Que tem Marina Silva, que tem João Capobianco e tem bancos estatais que contrariam a orientação dessa gente toda e continuam financiando aqueles que depredam o meio ambiente. Esses são os destaques do ICL. Daqui a pouquinho nós vamos ver os destaques no noticiário geral. Agora eu vou falar da meteorologia. Disse para vocês que o outono começou, faz exatamente 1h09 que nós já estamos no outono. Eu estou esperando o pôr do sol de hoje, para ver se é aquele pôr do sol lindo, né? Mas enfim, o Brasil ainda é sujeito a grandes chuvas. Você está vendo aí no mapa na sua tela? Esse mapa é do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, né? O pessoal chama de INEMET. O que esse mapa diz? Olha, que boa parte do Brasil, essa região central, que começa lá na Cabeça do Cachorro, no norte do estado do Amazonas, e desce até chegar ao litoral paulista, se espraiando ali pelos estados do Pará, Maranhão, Piauí e Fortaleza. Toda essa região do Brasil em amarelo e laranja está sujeita a chuvas torrenciais. Mas a concentração dessas chuvas será pior aqui nessa região, olha, praticamente na metade leste do Amazonas, em todo o estado de Rondônia, onde a alta dos rios já está trazendo problema para a população, tá? Então aqui tem um alerta de chuva pesada e nessa região alaranjada é que ela vai ser mais intensa. E aqui no litoral dos estados de São Paulo, né, na parte mais ao leste e norte, todo o litoral do Rio de Janeiro e sul do litoral do Espírito Santo. Essa região vai estar sujeita a chuvas muito fortes hoje. É uma região
que tem índice de pluviosidade gigantesco, é a região onde a pluviosidade é maior no país. Por quê? Porque tem duas serras, né? E tem o mar. Então, o vapor que chega do mar, o ar hidratado, esbarra nas serras, forma ali, o ar esfria por causa da elevação do terreno, formam-se nuvens de tempestade e chove o tempo todo. Hoje é um dia especial de alerta. Esse alerta diz o seguinte, olha, chuvas de 30 a 60 milímetros por hora, que podem chegar a 100 milímetros por dia, e com ventos intensos de 60 a 100 km por hora, e com isso há riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, tá bom? Então fique atento, você que mora nessa região aqui, que vai de Sete Lagoas, lá em Minas Gerais, no centro do estado, desce a oeste até Poços de Caldas, depois toma aqui o litoral paulista e sobe até o litoral do Espírito Santo. Cuidado, porque o INMET tem feito alertas precisos, né? E o que é que nós devemos esperar do outono e como é que foi o nosso verão, o verão que você vai ver aí na sua tela, foi o verão mais quente em 34 anos no estado de São Paulo. O paulistano sofreu. O carioca sofreu mais do que a gente, né? Porque no Rio de Janeiro o calor foi maior do que aqui em São Paulo, mas aqui também foi um inferno. E o que que diz essa reportagem? O verão na cidade de São Paulo deve terminar como mais quente desde 1991. Choveu menos do que a média na capital paulista. Iniciado no dia 21 de dezembro do passado, a estação terminou às 6h01 desta quinta-feira, começando o outono. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura média deste verão até amanhã de quarta-feira no município foi de 24,3 graus Celsius, né? O que isso significa? É uma média elevada, que significou desconforto. O verão de 2023-24 teve a média ligeiramente menor, de 24,2, e a temperatura média geral na estação é de 23,2, ou seja, nós estamos bem acima da média histórica, né? Então tá aí, bem-vindo outono, que venha logo, que traga para nós as temperaturas amenas e as paisagens que a gente tanto gosta de ver, não é isso? Gente, vamos para o noticiário aqui sobre as aprontações dessa galera da extrema-direita. A primeira notícia que eu vou dar para vocês está na capa do nosso site, foi o primeiro destaque, como vocês viram aí, mas você aguarde aí, porque eu vou mostrar para vocês o tamanho da palhaçada que aconteceu ontem com essa tentativa falsa, lógico, de construir no Brasil, né, a imagem de um país ditatorial que não respeita direitos humanos. Agora, tudo isso é muito curioso, porque quem está fazendo as denúncias agora é a extrema-direita, justamente os cultores da ditadura, aqueles que aprovam a tortura, que enaltecem os torturadores em discursos, por exemplo, no Congresso Nacional. Essa gente está falando como se fossem bolcheviques autênticos, comunistas desde criancinhas. Estão preocupadíssimos com os direitos humanos dos patriotários. Segundo eles, é uma violência que o Estado... A violência que a polícia pratica não dizem nada, né? A polícia pode matar, pode bater, quanto mais bater e matar, melhor. Mas, quando tem os patriotários em questão, isso gera um sentido de comoção que é quase enternecedor. Não chega a ser enternecedor por muito pouco, mas a tentativa de construir um clima, né, de comoção no país é algo comovente, literalmente, vocês vão ver por que daqui a pouquinho. O que está acontecendo? Eu, inclusive, reparei isso no meu Twitter outro dia, coloquei lá, achei uma postagem do Alan dos Santos. E quem é o Alan dos Santos? O Alan dos Santos é aquele terrorista que o tempo inteiro atazanou a vida do país como uma espécie de verdugo do bolsonarismo, que se beneficiou em muito da popularidade oferida por esses trogloditas aí que ficam patrocinando empreitadas golpistas, né, e ficam revivendo toda essa carga de preconceitos aí que a gente já deveria ter sepultado lá pela primeira metade do século passado. Mas de repente começaram a aparecer posts do Alan dos Santos no Twitter. E eu vou até abrir aqui, agora chama X, né? Então vou botar aqui no X para ver se a gente consegue achar o Alan dos Santos aqui. E o Alan dos Santos está vetado das redes sociais pelo Xandão. Por quê? Por causa da campanha que ele faz por um golpe de Estado, né? Mas começou a aparecer novamente o Alan dos Santos, olha aqui, ó, com uma conta verificada, agora já está retida, mas estava ativa, tá? Então, o X tirou o Alan dos Santos agora, porque anteontem, essa conta aqui estava ativa, tá bom? Vamos ver se tem mais Alan dos Santos aqui, porque ele voltou com essas contas e eles têm insistido em... Aqui, ó, tem outra conta aqui ativa, certificada, olha, está aqui. Olhem aí, ó, Alan dos Santos, Alan conta 5. Portanto, o Twitter está veiculando algo que o ministro do Supremo proibiu, tá? Uma das contas está bloqueada, mas está aqui, olha, inclusive aqui, ó,
pedindo para ir ao Patreon dele e tudo mais, opiniões políticas, portanto está super ativo isso aqui, deveria estar proibido. E o que fez o Xandão em função desse atrevimento, mais uma vez, da empresa do Elon Musk? Ele pediu ao X e à Meta, está aqui a notícia, olha, mandou a Meta e o X enviarem à Polícia Federal dados das contas desse terrorista, desse criminoso que se bandeou lá para os Estados Unidos e agora está lá abrigado sob as asas do governo Trump, né, do ídolo dessa extrema-direita. A informação dá conta de que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou às empresas Meta e X que informem à Polícia Federal em até 10 dias os dados de contas de perfis utilizados pelo influenciador bolsonarista Alan dos Santos, sob pena de multa de R$100 mil por dia em caso de descumprimento. O ministro atendeu ao pedido da Polícia Federal e investigações... Desculpa, gente, é o frio do outono aqui, já produzindo as primeiras consequências. Mas vamos lá. O ministro atendeu a um pedido da PF, investigações sobre fake news contra quem? Contra a nossa colega daqui do ICL, a Juliana Dalpiva. Investigadores querem acesso aos dados de quem criou mais uma conta usando esse nome, Alan dos Santos, no Instagram, e também de todas as postagens dessa conta e de uma outra conta no X, o ex-Twitter, realizadas entre junho de 2024 e janeiro deste ano. Ambas as contas estão fora do ar. Vocês viram que nem todas, né? Nós estamos aqui, ó. Vou mostrar para vocês de novo. Tá aqui, ó. A conta do seu Alan dos Santos aqui no Twitter. Extremamente ativa e aqui com um selo de verificação. Olha, esse tiquezinho azul aqui significa que esta conta está com a identidade dele verificada e foi homologada pelo Twitter, né? Pelo antigo X. Voltando aqui para a notícia. Alan dos Santos também é alvo de 2 ordens de prisão expedidas por Moraes, só que está foragido lá nos Estados Unidos. O país não tem perspectiva de extraditá-lo, já que condutas apontadas pelo Supremo nessas ordens não seriam consideradas crimes pela legislação americana. E fica aqui a minha pergunta sobre as ações contra ilegais nos Estados Unidos pela Polícia da Imigração, e que não contempla esse sujeito, porque os imigrantes, de maneira geral, estão sendo acossados lá pela polícia o tempo todo, estão com medo de mandar filhos para a escola, estão com medo de ir para o trabalho, né? Por quê? Porque podem ser pegos de repente, e esse cara está lá, né? Sem ser cidadão americano, sem o processo de naturalização, sem nada, e ele pode ficar lá. Ele é amigo do rei, está lá, mas o Xandão está atento a isso, e, enfim, o Xandão está com as ordens de prisão decretadas. Se o Alan dos Santos sentisse saudade e resolvesse vir ao Brasil fazer alguma coisa, provavelmente seria enjaulado e ficaria muito tempo entre aqueles que são os seus companheiros de jornada, né? Os patriotários que ele ajudou a manipular para manter concentração em quartel, para reiterar os atrevimentos das tentativas de golpe e tudo mais. E nós já temos aqui uma informação do Paulo Capelli, do Metrópolis, com o retorno dessas informações. O que foi que o Capelli disse? Opa, desculpa aqui o meu roteirinho. O que foi que o Capelli disse em relação a essa determinação do Alexandre de Moraes? Disse que o X permitiu lives e pagamentos a perfis bloqueados, né? Relatório da PF de Moraes analisa argumentos do X para falhas em bloqueios e diz que a plataforma permitiu o financiamento de blogueiro. Quer dizer, não seria apenas um canal de disseminação de informações falsas e da prática de crimes contra a democracia brasileira, o Estado de Direito. Eles também serviriam como meio de vida para sustentar esses parasitas dos golpes aí na sua jornada de fuga paranoica, né? Fuga do nada. Se bem que o Alan dos Santos tem motivo para ficar preocupado, porque, afinal de contas, né, está com a prisão pedida. Mas o que diz aqui o Capelli no site do Metrópolis? Polícia Federal culpou a rede social X por falha nos bloqueios de perfis na plataforma determinados por Alexandre de Moraes. Em um relatório enviado ao ministro no âmbito das investigações sobre o descumprimento de ordens judiciais por parte do X, a PF afirma que, além das transmissões ao vivo feitas a partir de perfis bloqueados, a plataforma permitiu a divulgação de links que possibilitam o financiamento dos comunicadores bolsonaristas atingidos pela determinação, como, por exemplo, esse Alan dos Santos. O relatório produzido pelo delegado Fábio Schor analisa argumentos apresentados pelo X no episódio do empresário Elon Musk para responder a uma outra investigação sobre as falhas concluída em setembro de 2024. Nessa última apuração,
A Polícia Federal diz que o X mentiu ao afirmar que as transmissões ao vivo em perfis bloqueados teriam sido hospedadas em outras plataformas, portanto, teriam partido do próprio X. E aí, uma declaração aqui, entre aspas, a fim de verificar as justificativas apresentadas pela empresa X Brasil e o efetivo cumprimento das ordens judiciais, foram realizadas novas diligências. No inquérito anterior, ficou demonstrado que o aplicativo móvel, o aplicativo X para iOS, apresentou falhas quanto ao bloqueio, fato confirmado pela X do Brasil em sua resposta, diz o relatório enviado pela Polícia Federal ao Alexandre de Moraes. A X Brasil afirma que a transmissão ao vivo estava disponível aos usuários, mas teria sido hospedada em uma outra plataforma, sendo a plataforma X apenas uma forma de divulgação dos links de relacionamento, pontua a PF. No entanto, para contrapor as alegações da empresa, a corporação usa imagens de uma live realizada por Alan dos Santos pelo perfil Terça Livre no dia 8 de abril do ano passado. Portanto, prossegue aqui a novela e é uma novela com alguns requintes, né, de bufonaria. É um espetáculo até triste da gente ver. Eu vou começar a mostrar para vocês agora o que foi que aconteceu ao longo do dia de ontem. Você prepare o seu lenço aí do lado deixa aí do lado da cama ou na mesa, porque você vai chorar muito agora, você vai se emocionar. Nós aqui, inclusive, consideramos não levar essa hora por causa da comoção e da emoção que iríamos despertar no país, mas resolvemos que você tem direito à informação, então você vai ver agora cenas de uma pantomima horrível, né, que os Bolsonaro estão encenando. Para quê? Para tentar se colocarem como coitadinhos, sabe? Coitadinhos perseguidos pela ditadura da toga, num país cujas instituições democráticas pereceram diante do comunismo instaurado pela eleição forjada e fraudada do atual presidente da República, que manda no ministro do Supremo, no Alexandre de Moraes. Essa é a moral da história toda, essa é a lição que os bolsonaristas querem legar para o Brasil. E ontem, gente, o Mr. Banana foi para uma entrevista numa live com um deputado americano, lá com o pincha dele, e, olha, foi tão triste. Eu mesmo me compadeci muito, sabe? Fiquei muito triste e vou compartilhar com você agora o momento de tristeza e das alegações deste perseguido pela justiça brasileira, tá? Roda o VT para mim, por favor. VT Bananinha Entrevista. Alex, aliás, bom dia para o Alex. Eu não falei bom dia para ele ainda, porque daqui a pouco ele vai entrar comigo comentando a notícia que diz respeito a futebol e racismo. Alex, roda para nós, por favor. Bananinha Entrevista. There was this massive rally in Rio, tens of thousands of people filling the streets in support of your father, Jair Bolsonaro. How is that rally being perceived in the political circles of Brazil? This is the only one reason that I can think that my father is not in jail, because he's so strong politically, and he, for sure, learned with Donald Trump's story when he was fighting against the lawfare in the United States, that this is not about law, this is not about a fair trial. You know, my father is not a corrupt. He lives at the same house. He has basically the same car that he had when he was president. He's very humble, very simple. And the people on the streets, they support, they intimidate somehow the Supreme Court of Brazil. Eduardo, are you seeking some form of political asylum or exile in the United States? Yeah, I'm talking with my lawyers. They are considering about what to do. Asylum is on the table, so let's see what happens. But the decision is that I cannot come back to Brazil, because this crazy justice from the Supreme Court, Alexandre de Moraes, who is the same, who is fighting against Elon Musk, who is the same that detained Mr. Jason Miller for 3-4 hours 2 years ago in an airport in Brazil, is asking for my passport. So he asked the Attorney General to seize my passport. And it's not comfortable. You'll be in a place working as a congressman where you cannot say what you want or represent your voters. Gente, não tem uma única palavra de verdade nessa entrevista dele. Dizer que não pode voltar ao Brasil porque o juiz maluco do Alexandre de Moraes está perseguindo ele. Qual é a perseguição? Onde está o inquérito, a investigação? Onde é que está? Houve uma queixa do PT pedindo para prender o passaporte desacelerado. Deviam ter fundamentado a ordem na manutenção do equilíbrio emocional e psiquiátrico do país, mas não, fizeram o que era certo, né? E o Bananinha está aí se colocando como vítima de uma perseguição internacional, uma mentira deslavada. O problema é que lá entre esse gado global, isso acaba pegando, né, gente? E o esforço para que o Brasil seja caracterizado justamente como aquilo que absolutamente não é
tão comovente, tão cativante. E você se prepare para as lágrimas agora, porque você vai ver o que fez Jair Renan, o caçula da família Bozo, esse menino que tem um coração de ouro, que já provou ao país como ele é sensível, né? Tão sensível quanto o pai e os demais, mas agora ele parte para a galhofa institucional, como você vai ver agora nesse VT que o Alex vai exibir para a gente. VT, Jair Renan, observe as lágrimas sentidas que caíram dos olhos dele. Só se equiparam às lágrimas vertidas pelo próprio Bananinha e pelo pai Bolsonaro ao se despedir desse filho que seguiu praticamente degradado para os Estados Unidos da América. Põe pra gente, por favor, Alex. Foi duro ver o discurso dele na timeline. Foi duro ver meu pai naquele estado. Eu que sou irmão, eu já senti bastante, mas meu pai, o que ele sentiu, muitos aqui sabem, muitos são pais. Quando você vai atacar alguém, ataque a pessoa, não ataque o familiar. Eu nunca desrespeitei nenhum familiar dessa casa. O que aconteceu ontem foi uma atitude baixa, mesquinha e de baixo calão. Se acham que vão me calar, estão muito enganados. Eu vou continuar incomodando o sistema de Balneário Camboriú. Tá ok? E a cobra vai fumar agora. Eu estou aqui enxugando as minhas lágrimas, estou com uma tristeza tão grande por conta dessa desdita que se abateu sobre essa família Bolsonaro. Só que não, né? Gente, não é uma palhaçada, fala sério, né? O moleque é muito... Onde é que ele aprendeu isso, esses dons de ator assim? Com quem que ele foi buscar isso, hein? As lágrimas vertem, as lágrimas rolam como cachoeiras dos olhos dessa malsinada família, né? Que tem agora o seu ente querido lá, tendo apenas a companhia de Pluto, Pateta e Tio Patinhas, e que tem que finalmente ir todo santo dia a um parque qualquer em Orlando, na Disneyland. Gente, é de uma patetice. O problema é o seguinte, é que isso aí é o tom, é a ordem que emana, porque isso é um movimento coordenado, como você percebe, né? Inclusive um movimento para enternecer o país. Agora, vocês imaginam que o gado chora mesmo de verdade quando vê palhaçadas como essa? Vocês viram, né? Eu vi na timeline, ai meu Deus do céu, meu pai, todos vocês são pais. Isso tudo porque um colega dele de plenário falou assim, ó, o Eduardo Bolsonaro fugiu do país. Ele inventou essa cena toda aí, que a ordem era assim, chore meu filho, chore. Ao contrário da canção do Tamoio, não chore meu filho, não chore, que a vida é luta renhida. Mas para esses aí, vocês veem como é que a covardia é uma marca dessa família. É choro para tudo quanto é lado, tem motivo nenhum para estar chorando. O cara tá lá se divertindo nos Estados Unidos, vai voltar provavelmente a ser chapeiro lá. Ele não está sendo perseguido no Brasil por ninguém, não tem nada disso, foi por pura covardia, o Bananinha. E aí, os comparsas dessa gente começam a tentar criar esse clima no ambiente da institucionalidade, sabe? Ontem nós tivemos uma manifestação de insanidade plena do novo presidente da Comissão de Relações Exteriores, colega de partido de quem? Deste sujeito que não aguenta um mínimo tranco, entendeu? E foge do país, foge não se sabe de quê, né? O sujeito chama Felipe Barros. Prestem atenção ao que ele falou e prestem atenção ao que virá depois, na fala do Hugo Mota. Hugo Mota, de quem nada se espera, e ontem saiu alguma coisa. Antes, no entanto, vamos ver como é que esse deputado Felipe Barros, de maneira irresponsável, né, de maneira como um moleque, foi pintar um cenário inexistente ao tomar posse de uma das entidades mais importantes, de uma dos órgãos mais importantes da Câmara dos Deputados, que é essa Comissão de Relações Exteriores. Deveria estar sendo presidida agora pelo Banana que fugiu para os Estados Unidos.
abriu mão disso, lutou meses por esse cargo e se pirulitou, deixou esta encrenca chamada Felipe Barros para dizer impropriedades como essas que você vai ver agora. Ontem foi um dia histórico no Parlamento brasileiro. O deputado e meu amigo Eduardo Bolsonaro, brasileiro, que mais recebeu votos para essa casa na história, se exila para fugir de uma iminente perseguição às suas liberdades e da sua família. É mais um capítulo triste da recente história no Brasil, onde a democracia é uma palavra quase sem sentido, onde um grupo político, nós, a direita, foi escolhido para ser eliminado da vida pública. Mas eu pergunto a todos vocês, há democracia sem a direita? Há democracia que não suporte o debate de ideias? Que suprima as liberdades? Que criminalize opiniões? Evidentemente que não. A despeito de combate a um suposto extremismo, se pratica o pior extremismo de todos, o da coerção estatal e o da judicialização da política. Por esse contexto, o ato do Eduardo é heróico e deixa mais claro ainda para a comunidade internacional o que está acontecendo no nosso país. Todas as minhas condolências ao Eduardo, à sua família, ao presidente Bolsonaro, o maior líder dessa nação, perseguido pelos nossos opositores políticos. Logo, é com imensa responsabilidade que recebo a missão do presidente Bolsonaro e do meu partido, PL, para presidir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Mas é demais, hein? Fala sério, mano. Este clima de drama não pega ninguém, sabe? Ninguém vai prestar atenção a isso aí, porque isso é uma mentira matada. Os caras fizeram um ato flopado lá em Copacabana, falaram todos os absurdos, né? Gente como, por exemplo, esse Malafaia, que devia estar preso, esse falso religioso, escancarando críticas aí que não podem ser feitas às instituições. Essa turma repetindo o tempo inteiro que houve fraude nas eleições brasileiras, que é uma sacação horrorosa. E aí vem os covardes de rebelião. Ai, meu pai na timeline, o que eu vou fazer com isso, meu irmão? Parece o choro do pessoal que nos anos 70, a ditadura que eles defendem, mandou, quando não matou e não prendeu e sequestrou e torturou, deportava por isso, só porque pensava diferente. Aí os caras vão falar de restrição ao direito de expressão no Brasil, liberdade de expressão, pois eles falam o que querem, assacam quanto que querem, constroem as mentiras que querem para se prevalecer delas e não acontece nada, né? Tem muita gente que, como eu, acha que isso não deveria ser tolerado pela legislação, mas eles nos taxam de censores. Aonde que está a censura, as manifestações dessa gente, hein? É tão irritante e tão mentiroso isso que um político da direita brasileira, identificado como bolsonarista, mas que está lá tentando se equilibrar no rótulo de centrista correto, que é o presidente da Câmara, o Hugo Mota, teve que interferir, teve que intervir. Por quê? Porque a palhaçada está começando a criar problemas para a nossa imagem, sabe? E aí essa gente, o Ricardo Salles também ontem fez um vídeo nas redes sociais, eu não vou nem colocar aqui para não dar palco para essa gente, tá? Mas o Hugo Mota agiu como presidente da Câmara ontem, sabe? Fez o que deveria fazer e mandou um cala-boca, passou uma carraspana nessa gente aí, deixando claro o que acontece no Brasil, em poucas palavras, que a gente vai ver agora. Alex. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Pois é. Teve que intervir aí o Hugo Mota para calar a boca dessa gente que de má fé tenta destruir a imagem de uma construção social coletiva que é a democracia brasileira, que custou tantas vidas, né? Quase 500 pessoas oficialmente morreram e desapareceram, mas esse número todo mundo sabe que é muito maior. 200 e tantos continuam até agora desaparecidos. Por quê? Para lutar pela construção desta obra coletiva que é a democracia brasileira, frágil e conquistada a duríssimas penas por gente que dedicou a vida, que deu a vida, o que teve a vida tirada, justamente porque tentava neutralizar esse grupo que mandava no país e que estava torturando as pessoas que pensavam diferente. Hoje eles estão aí dizendo que não tem liberdade de expressão. Por quê? Porque os crimes que cometem precisam ser punidos e eles estão vivendo as consequências do que fizeram, né? Só que os vícios que eles
de que eles impregnaram a vida política nacional estão muito claros hoje em todos os aspectos, a gente vê tudo isso por aí. Uma das questões, eu vou até chamar o Alex aqui para me ajudar. Alex, tudo bem, Alex? Bom dia você. Bom dia, Panuso. Bom dia, chat. Como vocês estão? Alex, queria que você prestasse atenção ao que nós vamos exibir agora. Por quê? Porque aquele troglodita que preside a Conmebol, ele, como todo mundo sabe, fez uma manifestação muito infeliz, né? O que foi mesmo que ele falou, Alex? Ele comparou os brasileiros com a chita do Tarzan. Pois é, para falar de racismo, né? Isso. Um idiota completo. Aí, o que acontece? Alguns jornalistas, que têm inclusive lugar de fala, não estou falando de gente branca como eu, não, estou falando de gente negra que sofre isso na pele todo santo dia, tá? Uma dessas pessoas é a jornalista Luciana Barreto. A Luciana Barreto é jornalista da EBC, lá em Brasília. É ótima, competente, trabalha duro, ela é mestra em assuntos que dizem respeito à equidade racial e ela tem lugar de fala porque ela é negra, tá? Todo mundo conhece a Luciana no Brasil. Se você não conhece, eu vou te apresentar ela agora numa situação terrível. Veja só, Alex, digamos assim, a recusa a essa argumentação desse troglodita da Conmebol por uma pessoa negra que já sofreu todo tipo de discriminação, você acha que é justa ou não? Você acha que essa gente tem o direito de achar que é demais o presidente de uma confederação internacional desportiva falar essa bobagem ou não? É justo, não é? Sim, ela tem total liberdade, tanto que ela deu a opinião dela e ela começou a sofrer ataques racistas, lembrando que é em espanhol, muitas pessoas se basearam na língua para cometer esse caso de racismo contra a apresentadora Luciana Barreto. Então tá aí a palavra do Alex que falou e disse, tá? O Alex é palmeirense e a presidente do Palmeiras deu uma botou o negócio dela lá na mesa. Sim. E condenou isso que você vai ver agora. Mas eu vou falar da Luciana Barreto, porque a Luciana se meteu a falar desse... Como é que é o nome dele? Domingos, Javier? É Alejandro Domingues. Alejandro Domingos, o troglodita lá da Conmebol. Alex, roda o VT, por favor, da Luciana Barreto. Vamos ver o que aconteceu com ela. Eu estou reproduzindo aqui uma matéria que a EBC colocou no ar ontem, que eu achei muito digna, por causa da posição da empresa claríssima adotada em benefício de uma profissional que está sendo atacada de maneira aviltante nas redes sociais. Põe o VT, por favor, Alex. Eu estou sendo alvo de comentários racistas em uma rede social, depois que a TV Brasil divulgou um vídeo em que eu comento a fala de Alejandro Domingues, que é o presidente da Conmebol, quando ele fala que a Libertadores sem brasileiro seria a mesma coisa que o Tarzan sem a chita. Muitos desses comentários estão em espanhol, significa que tem muita gente se ancorando na possibilidade de estar fora do país e cometer crime de racismo. Agora tem muitos brasileiros também cometendo crimes contra mim. Eu queria dizer que eu vou, claro, denunciar, já estamos tomando as providências legais e o mais importante, ninguém vai me silenciar não, a gente vai denunciar o racismo até o fim e lugar de racista é na cadeia. A EBC repudia agressões racistas contra ela. Luciana tem um trabalho reconhecido na luta antirracista. A tentativa de intimidação e silenciamento não irá funcionar. A empresa vai tomar medidas judiciais cabíveis. A direção da empresa reforça seu compromisso com a pauta da igualdade racial. Você vê isso todo dia aqui, presente em todos os veículos da empresa também, bem como a denúncia de qualquer tipo de preconceito e discriminação. Muito bem, direção da EBC. Foram claros no apoio à Luciana, atacada e assacada por essa gente troglodita, gente que vem lá do passado para assombrar com o pesadelo da volta do segregacionismo os nossos dias e as nossas noites. Então, minha solidariedade à Luciana, né? Tenho certeza que se ela trabalhasse aqui no ICL, teria tido a mesma defesa, mas isso é raro nas televisões brasileiras e principalmente numa televisão estatal. Então, parabéns aí para o pessoal da EBC, mandaram muito bem fazendo a defesa de uma profissional excelente, né? Que foi vilipendiada nas redes sociais aí porque ousou falar do assunto em questão, que era o presidente do Palmeiras. Agora, outra mulher, né, agiu muito bem nesse caso. E aí o Alex, meu companheiro aqui das madrugadas,
vai achar bom porque é a presidente do Palmeiras, a Leila, né, Sim. Alex? O que foi que a Leila falou sobre esse episódio todo? Então, a Leila, após o caso de racismo do Luigi contra o Cerro Porteño na Libertadores Sub-20, ela tomou medidas cabíveis e falou que ia até a última instância para que o Cerro Porteño, que é o clube mandante no jogo em questão, fosse punido sem ser esses valores que a Conmebol propõe, que é medidas... não sei explicar, mas medidas que não são tão cabíveis para uma situação dessa. E após isso, ela levou o caso para a FIFA e tudo, e ela tá batendo muito no Alejandro Domingues, que é o presidente da Conmebol, e ela teve falas e tudo, soltou até nota contra o presidente da Conmebol, que ele até ligou pro Flamengo para saber o que pode fazer para alinhar essas questões, porque a presidente do Palmeiras tá muito com raiva da instituição da Conmebol e do presidente também. Não é para menos. Não mandou Sim. muito bem a presidente do seu time, viu, Alex? Muito obrigado. E futebol também é luta contra o racismo, né, gente? Vocês viram que o esporte é uma praça, um palco onde essa luta acontece, né? Ainda está disponível aqui no ICL o replay da entrevista da Marion Ali para você assistir. Você que não é membro do ICL pode ir no nosso site, no iclnoticias.com.br. Está lá o link, né, que mostra, por exemplo, como é que o Cassius Clay, o Muhammad Ali, se comportou na luta antirracial dos Estados Unidos, onde ele foi uma voz muito importante na luta contra o racismo. Bom, superado esse tema, gente, vamos para os assuntos do dia, porque já são 7 horas e 42 minutos, o tempo hoje voou aqui e eu tenho tanta coisa para falar. Primeira delas, olha, notícias para o dia de hoje. O Congresso deve votar o orçamento e com isso está aí na manchete, olha, o orçamento vai ser votado, mas isso envolve uma negociação aí, a Gleisi está tocando essa negociação, provavelmente será a primeira missão da Gleisi na condição de ministra da Secretaria das Relações Institucionais, e vem dinheiro por aí, né? Porque você só consegue coisa desse Congresso liberando emenda para deputados se locupletar na sua base eleitoral. Emendas que, aliás, eles querem manter, das quais eles querem manter distância no ato formal da liberação, preferem manter-se secretos e ocultos para que na hora que a Polícia Federal bater na porta o nome deles não seja fácil de alcançar. O que diz a matéria? A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, costurou um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, para destravar a votação do orçamento no Congresso. De acordo com 2 ministros e 4 líderes com conhecimento dessas tratativas, o acerto prevê o pagamento de emendas parlamentares de 2024 e a apresentação de um cronograma de execução desses recursos. A cúpula do Legislativo cobrou semana passada que o governo Lula cumprisse os acordos firmados em 2024 sobre as emendas, sinalizando que poderia paralisar as votações nas 2 casas enquanto isso não estivesse resolvido. E a votação da lei orçamentária foi nesse bolo aí. Segundo relatos colhidos pela reportagem da Folha, o acerto foi discutido no encontro de políticos no domingo, dia 16, anteontem nada, mais tempo, hoje é quinta, né? Na ocasião, a ministra sinalizou com o pagamento de emendas de comissão que tiveram o seu pagamento, a sua execução suspensa por decisão de ministro do STF. Agora, como é que a Gleisi vai liberar esse dinheiro? Não sei, porque o Flávio Dino continua de olho lá. Então, se isso é o que está na mesa de negociação, há uma solução que não passa pela vontade do governo, porque o ministro Flávio Dino já se mostrou muito firme na defesa da transparência prescrita no artigo 37 da Constituição. Outro assunto, ontem houve a formação da maioria no plenário do Supremo para manter, como você vê na tela, na matéria do valor, os ministros Moraes, Zanin e Flávio Dino na análise da denúncia do golpe. Eles serão julgadores lá. E por quê? Diz aqui a matéria que o Supremo Tribunal Federal formou maioria para rejeitar 4 pedidos que questionavam a participação desses ministros, né? E o que aconteceu? Até agora, o presidente do Supremo, o Luiz Roberto Barroso, foi acompanhado por, olha quem, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Zanin, Moraes e Dino. Portanto, acabou. Já formou maioria, né? Os ministros apenas depositam seus votos no sistema eletrônico da Corte sem se reunirem presencialmente. Falta agora a gente saber qual vai ser a posição dos 2 bolsonaristas do Supremo, né? A gente sabe que eles, pelo menos por enquanto a discussão do problema, a discussão do caso, estiver sob a jurisdição da primeira turma, eles estão afastados da discussão do mérito desse caso, mas eles votam na admissibilidade. E essa é uma
Essa é uma questão preliminar. Quem é que pode votar? Mas está formada a maioria, todo mundo vai participar e esses ministros aí têm uma ficha de serviços prestados que nos levam a entender que eles são pessoas decentes e honestas que não se aventurariam a uma posição eticamente questionável num julgamento tão importante como esse. Olha, outro assunto do dia, gente, juros de agiotas no Brasil, nós estamos com a Selic de 14,25% ao ano desde ontem. É uma taxa escorchante, né? É uma taxa digna de agiotas. Nós vamos ver por quê, porque ontem houve 2 bancos centrais no mundo que tomaram também decisões em relação às suas taxas básicas. Mas aqui no Brasil, o Copom se reuniu, já sob a égide do Galípolo, segunda reunião do Copom, presidida pelo presidente do Banco Central, pelo Galípolo, e não mudou nada que a gente possa ver. Pelo contrário, a empáfia do Banco Central é tão grande que eles querem entregar talvez mais meio ponto percentual para a banca no ano que vem. E o que isso acontece? A cada ponto percentual que a taxa Selic sobe, são pelo menos 70 bilhões de reais que o governo tira do bolso do trabalhador assalariado que paga imposto para botar na conta do banqueiro que intermedia o jogo com esses papéis do governo. É um absurdo. Olha, outro dia mostrei aqui para vocês, vou lembrar agora porque isso é muito importante, que o primeiro trilhão de pagamentos feitos pela União este ano aconteceu há cerca de um mês, quer dizer, o orçamento vai sendo paulatinamente executado. O governo pagou o primeiro trilhão, somando todas as contas de 2025, no mês de fevereiro, no mês passado, né? E desse trilhão, 670 bilhões foram direto para o bolso dos banqueiros, sob a perspectiva da rolagem da dívida. Então, assim, o Banco Central do Brasil continua sendo, né, continua no papel de raposa que toma conta dos ovos desse grande galinheiro chamado Brasil, da economia brasileira. E está dando de presente para os especuladores isso aí. E aí, a reação ontem foi qual? A Bolsa de Valores sobe, né? Por quê? Porque o cara pega dinheiro a 3% lá fora e vem emprestar para o governo brasileiro aqui a 14,25%. É um jeito super fácil de ganhar dinheiro, um dinheiro que, aliás, tem nenhum papel na economia, é dinheiro de papel mesmo, é puramente especulativo, mas vai drenando as finanças da parcela da população que paga imposto do Brasil. E essa parcela não é composta nem por especuladores e nem por banqueiros, né? Então você já sabe isso, a gente vai explorar bastante isso no Mercado e Investimentos daqui a pouco, às 11 horas da manhã, que eu agora passei a apresentar junto com a Débora Maganha. Então, você assista aqui às 11 horas no nosso canal, nós vamos estar repercutindo aqui todas as nuances econômicas e políticas dessa decisão do Copom. Mas eu quero dizer para vocês que ontem também, lá que eu já tinha antecipado, ontem nos Estados Unidos, olha aí a manchete da Forbes, na capa aqui da minha internet para vocês, olha. O Fed mantém juros estáveis nos Estados Unidos e indica 2 cortes neste ano, as bolsas caem. Então eles estão com 4,25, né? E isso é o juro total, é o juro bruto, não envolve a inflação americana, que está quase nisso. Então tá lá, o Fed manteve os juros estáveis e sinalizou com baixos. O Copom aqui sinalizou com mais uma alta mês que vem. Uma alta que não se sabe de quanto, mas já está aí a banca falando em mais meio ponto percentual. E, olha aqui, olha, a China também manteve as taxas referenciais de juros inalteradas. Ninguém aumentou juros no mundo. E a inflação é um fenômeno global, como vocês estão vendo aí, né? Comprometendo a economia do mundo inteiro. A notícia aqui dá conta de que a China manteve as taxas de juros referenciais de empréstimos inalteradas nesta quinta-feira. O Banco do Povo da China, nessa quinta-feira, foi hoje de madrugada, tá? Enquanto a gente dormia, eles faziam isso aqui lá. Deixou a LPR de um ano em 3,1%, aqui 14,25%. Na China, 3,1%. A LPR, que é a taxa de juros de referência de empréstimo, está em 3,6%. Experimenta pedir um empréstimo de capital de giro aqui no Brasil. Você vai pagar, brincando, 60%, 70% para rolar o capital da empresa. Coitado do empresário brasileiro que estiver endividado, sem capital, precisar de dinheiro aí para despesas correntes, para pagar as contas, está bem ferrado mesmo, né? E aí querem dar ao Brasil uma condição de concorrência com o globo que, na verdade, não tem, porque o custo do capital financeiro é enorme aqui no Brasil, né? Bom, vamos tocar aqui o noticiário, porque o tempo urge, tem mais minutinhos aqui para falar com vocês. Olha, matéria do Valor Econômico, o seguinte, o Lula, a despeito dessa desgraça que se abate sobre a tentativa de fazer com que a economia brasileira entre num processo de recessão,
patrocinada pelo Banco Central, a pedido dos banqueiros da Faria Lima, né, o Lula está dizendo que a gente vai crescer 3% em 2025. Será? Nós temos um mercado fazendo apostas francas contra o crescimento brasileiro. O que diz o Lula aqui, segundo o jornal Valor Econômico? Olha só, o presidente Lula disse nesta quarta-feira, portanto ontem, né, que o Brasil vai crescer acima de 3% este ano, apesar das previsões em contrário. Lula discursou em um evento em Fortaleza, minutos após o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciar esse aumento de 13,25 para 14,25, maior patamar desde o tempo em que a Dilma Rousseff estava sendo objeto daquela campanha pelo impeachment, né? E o país vivia uma situação econômica de flagelo. Então, hoje, não está acontecendo nada. Os indicadores macroeconômicos, todos eles positivos. Apenas um processo inflacionário que, pelas últimas previsões e até pelas manifestações das impressões dos banqueiros no Boletim Focus, já apresenta sinais de arrefecimento, né? E nós temos aí a perspectiva de uma safra agora que vai baratear o preço dos alimentos, aliviando, enfim, está tudo certo no Brasil. Mas, né, na cabeça dessa gente do mercado financeiro, é possível construir um plano de realidade paralela a partir só de impressões que não dizem respeito ao universo fáctico, aquilo que pode ser provado. E está aqui o Lula dizendo para nós, né, que vai crescer 3%. E diz aqui o Valor, que é o jornal que essa gente lê. Embora o aumento tenha a lógica de esfriar a atividade econômica e encarecer o crédito para conter a inflação, Lula prometeu baratear o crédito para pessoas físicas e microempreendedores, além de prever um crescimento da economia muito mais robusto do que o esperado. Aqui, abre aspas para o Lula. Os especialistas dizem que o Brasil não vai crescer muito em 2025. Eu quero fazer um desafio aos teóricos. O Brasil crescer outra vez acima de 3%, disse o presidente, contrariando a previsão do próprio Ministério da Fazenda, que é de uma alta de 2,3%. Olha, eu aposto que o Lula vai ganhar, tá? A gente, só para lembrar, no ano passado, e o Eduardo Moreira repete muito isso durante os cursos dele aqui de educação financeira e de orientação de investimentos. Os avaliadores de risco, os economistas que fazem os boletins de previsões dos bancos sempre erram, sabe? Se a meteorologia fosse uma ciência tão inexata quanto a economia desses caras que produzem boletim para banco e que ficam soprando na orelha do Banco Central o que fazer, nós não teríamos aviação no Brasil, porque seria impossível voar. O cara fala, não, você vai chegar lá no aeroporto com sol absoluto, e chega lá, está uma tempestade, está nevando no Rio de Janeiro, né? Então é isso, eles têm, a cuidade deles é muito limitada, para não dizer que é zero, tá? Apesar disso, é em cima das expectativas dele que se constrói o dia de amanhã da economia do Brasil, é que se constrói os juros no futuro, etc. E tem gente que pensa realmente no planeta que a recessão pode fazer bem para a economia. Todo mundo sabe o que significa recessão, né? Recessão, tecnicamente, é um conjunto de 3 trimestres de crescimento negativo da economia. E no caso dos países anarcocapitalistas, eu estou colocando aqui os Estados Unidos entre esses países, Argentina, Estados Unidos por enquanto, os próceres dos regimes dizem que recessão pode fazer bem para a saúde da economia. Nunca ouvi ninguém falar isso, mas ontem li, né, que o Trump estava fazendo profissão de fé nessa coisa estranha. Está aqui na Folha de São Paulo, você vai ver já aí na tela, olha. Trump diz que a recessão pode valer a pena no longo prazo, só que os economistas não concordam com ele. A matéria do New York Times diz o seguinte: presidentes geralmente fazem tudo o que podem para evitar a recessão, evitam até dizer essa palavra. Só que o presidente Trump e os assessores nas últimas semanas têm oferecido uma mensagem diferente, a de que uma recessão é possível, eles disseram, e talvez nem seja tão ruim assim. Olha, você pode até nem ser economista, mas você sabe o que significa recessão, né? Então, recessão na cabeça dessa gente aí é algo bem-vindo. E é isso que eles estão provocando nos países onde eles vão, porque eles destroçam a economia, destroem a malha de relações trabalhistas, destroem o sindicalismo, e aí se prevalecem porque o objetivo deles é ganhar o jogo na seara da política, né? E eles estão fazendo isso. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, onde o outono já deu o ar de sua graça hoje, às 6h01, nós vamos nos preparando não apenas para o pôr do sol, mas para também o ocaso do Bolsonaro.
E aqui eu tenho para vocês uma manchete também do Valor, falando sobre o reforço da segurança do Supremo Tribunal Federal, que no dia 25 vai decidir se acolhe ou não, e acolherá por unanimidade, que é o que todos preveem, a denúncia que tornará Bolsonaro formalmente réu das atrocidades institucionais que começam. Então, a segurança já está sendo reforçada, diz aqui o jornal, né? O Supremo Tribunal Federal registrou um aumento nos ataques por meios eletrônicos contra a instituição, vai reforçar a segurança para garantir que as sessões transcorram normalmente na próxima semana. A segurança no entorno do prédio também será reforçada. A gente tem visto, né, barbaridades que aconteceram. Você se lembra do cara que se explodiu lá na frente do Supremo. O Supremo também foi o alvo daquela fauna que invadiu a Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro, né? Uma reunião ontem entre a equipe de segurança e o gabinete do ministro Cristiano Zanin, que preside a primeira turma, foi marcada para amanhã, para definir os protocolos que serão adotados. A expectativa é de que a Polícia Militar reforce o policiamento no arredor da Praça dos Três Poderes. E desta vez, né, vai dar tudo certo, eles não vão fazer como fizeram em 2023, abrindo o espaço para os malucados possam se estabelecer ali nas imediações do Congresso Nacional. Agora eu vou para algumas informações de caráter geral. Vocês já estão bem informados sobre os focos centrais do noticiário no dia de hoje, penúltimo dia da semana. Nós teremos a votação do orçamento, como eu já li para vocês aqui, ou não, né? Temos que conferir. Parece que vai dar certo. A articulação está indo bem e nós temos manifestações de boa vontade do Congresso, mas falta resolver a questão das emendas e vocês sabem da importância disso para o brio dos deputados e senadores. Nós tivemos uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal, essa diz respeito ao Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo estava concedendo escolas à iniciativa privada, aí a Justiça Comum suspendeu isso e agora o Supremo derrubou a decisão que suspendia as concessões das escolas à iniciativa privada, quer dizer, convalidando aquilo que o governador bolsonarista daqui do Estado de São Paulo, Tarcísio, já vinha anunciando que vai fazer, né? O presidente do Supremo decidiu pela continuidade dos contratos da parceria público-privada para a gestão administrativa das escolas do Estado, uma das bandeiras do governador Tarcísio de Freitas. E aqui uma notícia curiosa, né? Vocês estão vendo aí, a gente começou o programa falando da volta às redes sociais de gente como o Alan dos Santos, que está banido por decisão da Justiça Brasileira, mas tem outros personagens aqui de volta à cena, não à cena política, mas à cena empresarial, né? E esse personagem foi um personagem muito famoso há um tempo atrás, porque ele era sinônimo de ineficiência empresarial, essa coisa toda. Embora lá para trás um dia tivesse sido apresentado ao país durante o primeiro e segundo governo Lula como um dos campeões nacionais. Estou falando do Eike Batista. Você se lembra dele? Do Eike, personagem histórico, né? Sujeito que tinha tantas ambições e sepultou a sua empresa numa perspectiva de ganhos com petróleo que nunca realizou. Mas está dizendo aí o Valor Econômico que Eike is back, Eike está de volta. A mira da CVM após o anúncio de que criaria uma criptomoeda e também a tal da Supercana. O que quer dizer isso aqui? Vou rapidinho porque estou no final. CVM analisa a divulgação de investimento na chamada Supercana feita por Eike Batista durante um espalhafatoso encontro com a imprensa carioca no seu restaurante à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, o Mr. Lamb, no final de fevereiro. A análise trata da possível oferta irregular de tokens que podem ter características de valor imobiliário. Sem entrar em detalhes, como é praxe da autarquia nesses casos, a etapa atual na CVM não significa uma acusação, apenas que o assunto está em análise de informações e pode eventualmente se transformar num processo sancionador que pode resultar em punição dos envolvidos. Portanto, está aqui já saindo de novo do mesmo ovo, né, e já se metendo em confusão o Eike Batista. Gente, olha, vocês querem saber como é que faz para ter disciplina, para ter coragem, né, uma coisa que está faltando a um segmento no Brasil, para ter determinação e para vencer os principais obstáculos que a vida vai impondo? Você tem que assistir a essa jornada que o ICL vai fazer aqui, olha. Está aqui, olha, Psicologia do Esporte e Ciência da Superação, né? Ícones do esporte vão ensinar para a gente como é que eles superam os próprios limites. E isso é bom em todos os campos da vida, no campo pessoal, aí no seu casamento, na sua empresa, nos seus negócios, né? Na sua atitude
perante a vida. Então, isso aqui começa no dia 30 de março, vai ser domingo, às 8 da noite. Desde já você pode se inscrever aqui, olha, no despertaicl.com.br, porque é um webinário, não é uma live, tá? É um webinário. O que é o webinário? É uma live que você tem que deixar, você tem que ter um convite para participar. E a maneira de conseguir esse convite é visitando o despertaicl.com.br. Enquanto não começa o N1, vai lá, deixa a sua inscrição. Eu tenho certeza absoluta de que isso aqui vai ter uma repercussão muito importante na sua vida e é de graça e é para todo mundo, não precisa nem ser membro do ICL, tá bom? Nós vamos ter conosco, iniciando essa jornada, o Mark Allen, que é multicampeão mundial de Ironman, o Eduardo Moreira, que vai ser o nosso protagonista ao longo dessa jornada, a Joana Maranhão e o Marco Schultz, tá bom? Aproveite, gente. Motivação é tudo na vida, tá bom? Então, bom dia para vocês. A gente se encontra daqui a pouco, às 11 horas, no programa Mercado de Investimento, eu e a Débora Maganha. Então, até lá. Bom dia para vocês e amanhã sextou. Estamos de volta aqui às 7 da manhã. Quem nunca teve vontade de jogar tudo pro alto e desistir? Eu, sinceramente, umas 3 vezes por semana tenho. É brabo, né? E cada um enfrenta desafio, dificuldade numa área diferente da vida. Eu acho que uma maneira da gente superar isso é através do esporte, através dos ensinamentos que os esportes trazem para a nossa vida. A gente resolveu fazer um grupo que vai aprender com os maiores profissionais do esporte do mundo e, além disso, vai estar junto ali, tendo programas de treinamento, tendo aulas, tendo um acompanhamento para poderem caminhar nessa direção da superação pessoal. Esse programa começa no dia 30 de março, às 8 horas da noite, com uma aula inaugural aberta com Mark Allen, o maior triatleta de todos os tempos. Ninguém pode deixar de assistir essa aula incrível. Um abraço e até lá.